Olá pessoal, hoje vamos falar de racionalização de denominadores. A palavra racionalização quer dizer tornar os números racionais, né? E se a gente vai tornar um número racional, é porque esse número é irracional. E quais são os números irracionais? Olha, os números irracionais são infinitos, né? Mas é fácil a gente entendê-los, porque eles são todas as raízes não exatas. Além das raízes não exatas, tem também o número π, que é irracional, e outros números, né, diferentes. Aí, de denominadores, olha, toda fração, isso aqui é uma fração, o número que fica em cima chama-se numerador e o número que fica embaixo chama-se denominador. Observe que essas quatro frações aqui, elas possuem raízes não exatas no denominador. Por exemplo, aqui tem a raiz quadrada de 10, que não é exata. Aqui tem a raiz quarta de 3. Aqui tem a raiz quadrada de 15. Aqui tem a raiz quadrada de 5. Então, observe que todas essas frações possuem números irracionais no denominador. Então, o que é que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender a racionalizar esses denominadores. Vamos aprender a racionalizar, por exemplo, aqui, 5 sobre raiz quadrada de 10. Olha, para eu racionalizar o denominador de uma fração, eu tenho que primeiro encontrar o fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? É um número que, quando a gente multiplica o numerador e o denominador por esse número, que é o fator racionalizante, o denominador vai se tornar um número racional. Quer ver? Veja. Nesse caso aqui, o fator racionalizante vai ser a raiz quadrada de 10. Então, se eu fizer isso aí, vezes a raiz quadrada de 10, e aqui, vezes a raiz quadrada de 10, eu vou obter 5 vezes a raiz de 10. Dá 5 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Bom, dá raiz quadrada de 10 ao quadrado. Isso vai ser igual a 5 raiz quadrada de 10. Aqui eu cancelo. Dividido por 10. Aqui eu posso simplificar, porque 5 e 10 eu posso simplificar por 5. Por exemplo, 5 dividido por 5 dá 1. Fica só a raiz de 10 em cima. E aqui, 10 dividido por 5 dá 2. Então, essa fração aqui que tinha, que inicialmente era 5 dividido por raiz quadrada de 10, ficou agora raiz de 10 dividido por 2. Olha, eu estou afirmando aqui que 5 dividido por raiz de 10 é a mesma coisa que a raiz de 10 dividido por 2. Vamos ver se isso realmente é verdade. Se eu pegar uma máquina de calcular, por exemplo, 5 dividido pela raiz de 10. Aqui, para fazer essa conta, eu tenho que saber quem é a raiz de 10. Eu vou aqui na calculadora, aperto aqui no 10, e aperto no sinal da raiz. Então, 5 raiz quadrada de 10 dá 3,162. É como se eu fosse dividir 5 dividido por 3,162. Tem mais números, mas eu só vou pegar os 3 primeiros. Vou pegar até os milésimos. Aí eu vou dividir 5 por esse número. Aí eu volto novamente para a raiz aqui. Aí eu vou botar 5 dividido por 3,162. Dá aproximadamente 1,581. 1,581. Aqui tem um sinal de igual. Se eu botar um tiozinho em cima, fica aproximadamente esse valor. Bom, e se eu pegar direto aqui? Depois que eu racionalizei, minha resposta ficou raiz quadrada de 10 dividido por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui o 10, vou lá para a raiz e vou dividir por 2. É igual a 1,581. Então dá a mesma coisa. Quer dizer, quando eu racionalizei, eu também simplifiquei. E a conta ficou mais fácil de fazer. Bom, isso aqui é um exemplo. Aqui é o exemplo aqui, eu coloquei esse exemplo aqui diferente, porque aqui trata-se de uma raiz quarta. Então é 7 dividido por raiz quarta de 3. Aí eu vou encontrar o fator racionalizante. Bom, o fator racionalizante vai ser raiz quarta de 3
e aqui embaixo raiz quarta de 3. Só que aqui é 4, aqui é como se fosse 1. Aí eu faço 4 menos 1, 3. Então ficou assim. Racionalizando vai ficar 7 raiz quarta. 3 a terceira. Ó, 3 a terceira é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Dividido por, aqui, raiz quarta de 3 elevado a 1, vezes raiz quarta de 3 elevado a 3. Vai ficar raiz quarta de 3 elevado. 1 mais 3 é 4. Que vai ficar 7 raiz quarta de 27, dividido, aqui cancela, fica somente o 3. Racionalizei. Tanto faz eu dividir 7 por raiz quarta de 3, como fazer 7 vezes a raiz quarta de 27, o resultado que der eu divido por 3. Lembrando que o nosso objetivo aqui é só racionalizar o denominador. Se você estiver fazendo uma questão de Enem, um vestibular, um concurso, a resposta sempre vai estar racionalizada. Toda vez que você tiver uma fração em que o denominador seja uma raiz não exata, essa resposta vai estar racionalizada. Exemplo 3, vamos racionalizar isso aqui. O fator racionalizante aqui. Bom, aqui é raiz de 15. O fator racionalizante vai ser só raiz de 15. Raiz quadrada de 15. Observe que raiz quadrada com raiz quadrada, quando eu fizer 15 vezes 15, vai dar 15 ao quadrado. Aqui, como era raiz quarta, teve que ter... Aqui era 1, aqui ficou 3, porque 1 e 3 é 4. Se aqui fosse 5, aqui seria... Aqui é 1, aqui seria 4. Para justamente eu poder cancelar no final. Aqui eu vou multiplicar, vai ficar 8 raiz quadrada de 15. E embaixo vai ficar 2 raiz quadrada de 15 ao quadrado. Porque 15 vezes 15 dá 15 duas vezes. Cancelo, ficou 8 raiz quadrada de 15. E aqui embaixo ficou 2 vezes 15, 30. Simplificando, é muito importante todo o resultado de fração, além de você ter que racionalizar quando o denominador for um número irracional, se puder simplificar, você tem que simplificar. Observe que aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 30, são números pares. Então eu posso simplificar por 2. Eu divido esse 8 aqui por 2 e divido esse 30 também por 2. 8 dividido por 2 dá 4, raiz quadrada de 15. E 30 dividido por 2 dá 15. Então a minha resposta aí vai ser 4 raiz de 15 dividido por 15. Objetivo alcançado. Aqui era 2 raiz de 15, aqui ficou somente 15. Esse exemplo aqui eu coloquei que o denominador é uma soma. Olha, para eu encontrar o fator racionalizante quando o denominador é uma soma, e observe que essa soma tem uma raiz, é só eu multiplicar pelo mesmo número com o sinal trocado. Aqui é 9 mais raiz quadrada de 5. Aqui ficou 9 menos raiz de 5. 9 menos raiz de 5. Se aqui fosse 9 menos raiz de 5, aqui ficava mais. Se aqui for mais, aqui fica menos. Se aqui for menos, aqui fica mais. E para eu multiplicar é fácil. Vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Eu faço 9 vezes 9 dá 81. Menos 9 vezes a raiz de 5 dá 9 raiz de 5. Aqui embaixo. Bom, aqui embaixo eu tenho uma multiplicação da soma pela diferença. Relembrando lá no 8º ano, toda multiplicação desse tipo, eu multiplico primeiro com primeiro e multiplico segundo com segundo. Quer dizer, 9 vezes 9, 81. Mais por menos, dá menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz quadrada de 5 ao quadrado. Que vai ficar 81 menos 9 raiz quadrada de 5 dividido. Aqui eu cancelo. Ficou 81 menos 5. Olha, 81 menos 5 dá 76. Como eu não posso simplificar, aqui é 81, aqui é 9, aqui é 76, não existe nenhum número que divida os 3 ao mesmo tempo. Então, eu terminei. Isso é racionalização de denominadores.
E a atividade para esse assunto está nas páginas 29 e 30, né? E para que vocês amadureçam o assunto, eu quero que vocês resolvam as questões 54, 55, 56 e 58. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.